Oi, gente. Então, eu devo algumas explicações, afinal eu sumi por um bom tempo. E eu decidi mudar o rumo do canal. O motivo dessa mudança brusca é que eu prefiro falar de coisas que eu gosto e contar histórias da minha vida e de outras pessoas sem distorcer elas é bem complicado. Eu sempre gostei de animações bizarras e esquisitas, como Coraline, O Estranho Mundo de Jack, Hora de Aventura e outras animações também. Quando eu descobri o Anatomy, eu fiquei maluco, principalmente pelo fato desse filme se parecer com um filme do Tim Burton, e o filme é preto e branco, e eu adoro filmes preto e brancos. Eita, eu já tava até me esquecendo. O Anatomy 1963 é um filme perdido entre muitas aspas, pois ele simplesmente não existe. E esse filme perdido é um ARG ou ARG, dependendo de como você fala, né? Uma curiosidade legal do ARG é que nesse universo o Anatomy realmente é um filme. Dá pra ver os bastidores e figurinos. É bem legal mesmo. Agora eu vou falar da história. E caso você não queira nenhum spoiler, vê os vídeos da Anatomy e volta aqui, tá bom? Tudo isso começa com a nossa protagonista Margaret costurando um vestido e pelo visto, ela não está sentindo dor. De repente, o namorado dela, o Edgar, e não esse Edgar que você está pensando, relembra pra ela que eles vão a um encontro. Então, ela pega o seu melhor vestido, porém, Margaret aparenta estar preocupada ou desconfortável, mas ela vai mesmo assim. Chegando ao restaurante do encontro, Edgar pede a mão dela em casamento e ela aceita, mas a Margaret não parece estar feliz com a decisão. E após isso, eles vão dançar, e essa cena é muito bonita, principalmente por causa da animação 2D. Depois do encontro, os dois pombinhos vão para a casa do Edgar, e lá Margaret revela para Edgar que ela não queria ter aceitado o pedido de casamento. Ela tenta se explicar, porém ela não consegue, não sai nada da boca dela. E o Edgar fica maluco, perplexo, e ele começa a perguntar qualquer coisinha em relação a isso, e não sai nenhum A da boca da Margaret. Bem, como dizem, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, Margaret tira o seu vestido e ela revela para Edgar que ela está morta há 3 anos. Após isso, o Edgar pede para Margaret ir embora da casa. Afinal, ele ficou chocado com a situação. Então ela teve que ir embora sozinha na chuva durante a calada da noite. Durante a caminhada, a nossa morta-viva vê um esqueleto tentando abrir uma porta e ela decide ajudar. Wait, do you work here or are you just trying to break in? Just open the door. Com essa resposta muito confiável, Margaret segue o esqueleto e os dois vão parar em um teatro. Ela questiona o que eles estão fazendo ali num teatro tá fechado pelo visto. O esqueleto misterioso responde que ele está tentando visualizar uma peça que ele escreveu. Margaret fica surpresa e pergunta sobre o enredo. As a knight ventured alone into a cave to fight a dragon, but it was burnt to a crisp by its fire. He lost his face and his eyes, so now he's blind, wandering around, searching for his way home. Depois disso, o esqueleto fala que ele parou de escrever e ele fica meio decepcionado com isso. Então Margaret convence que voltar a escrever é algo bom e que aquela história tinha um grande potencial. Um detalhe que eu esqueci de comentar é que tem uma parte que a Margaret comenta que a mão dele estava virando poeira. Acredito que isso quer dizer que, mesmo após a morte, uma pessoa pode morrer de novo. Esse lance da mão dele tá virando poeira, eu percebi aqui enquanto eu editava que poderia ter outra interpretação, pois quando a Margaret convence ele a, sei lá, voltar a escrever, a mão dele volta ao normal. Talvez isso signifique que, enquanto a mão dele estava em forma de poeira, talvez ele estivesse sem rumo ou perdido, ou que a paixão dele de escrever tivesse acabado, né? Pois, se a mão dele tá virando poeira, ele não poderia escrever. Os dois saíram do teatro enquanto o sol nascia, e enquanto isso, o Edgar estava afogando as mágoas em um barzinho. E adivinhe que tipo de pessoa era o barman? Era um esqueleto aleatório. E pelo visto, a vida
do Edgar tá cheia de gente morta. E, uau, eu acho que é bem normal as pessoas voltarem à vida nesse universo. Mas o Edgar olha para o barman com desprezo. E ele sai do bar e aproveita para ir em uma igreja. Naquela igreja tem uma janela bem bonita e, pelo visto, os mortos voltam à vida por causa de anjos. E lá, Edgar reza para Deus e ele recebe um sinal divino de uma porta lentamente se abrindo. Chegando lá, ele se depara com isso. A cena corta para Margaret abrindo a sua loja, e um dos primeiros clientes dela é o esqueleto misterioso. Os dois batem um papo e o esqueleto do He-Man fala que ele começou a trabalhar no teatro como vendedor de ingressos e que eles estão procurando um figurinista. Margaret fica bem feliz e aceita a proposta. E nessa conversa, nós descobrimos que o nome do esqueleto é Thomas. E não é esse Thomas, nem pense nisso. Uma coisa que eu achei engraçado é que o Thomas achava que o nome da Margaret era Margaret. E quando ela descobre isso, ela ficou bem surpresa, pois ela nunca tinha conhecido uma Margaret ou Margaret. Quando deu a hora de fechar a loja, ela foi direto pra cama para descansar depois de uma semana longa e bem corrida. E ela acaba sonhando com o mesmo anjo que deu uma abençoada no Edgar. E as partes restauradas do filme, entre algumas aspas, acabam por aqui. E uau! Isso é cinema? Eu recomendo muito que vocês assistam o Anatomy 1963 e, por favor, tentem assistir isso de madrugada, pois a sensação é muito bizarra. E passem no canal dos... qual o nome mesmo? Los Desolatos Filmes, se eu me engano. E apoiem esse projeto, dando um like, se inscrevendo, ou escrevendo nos comentários e, se possível, vá atrás do RG, tipo... Procure, pesquise e tente descobrir o mistério disso. Obrigado por terem chegado até aqui e falou! Antes de vocês irem embora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que é realmente estar vivo?